aí, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Vou responder uma amiga aqui, tá? E essa pergunta aqui ela vai responder 3 pessoas ao mesmo tempo, que são pessoas... O canal chegou a um nível que não é mais aquele negócio, né, de arrebenta uma agulha, puxa isso, puxa aquilo. Muita gente que está acompanhando o canal, às vezes é um pessoal que já está produzindo, então eu vou dar uma dica aqui para uma moça, vou dar uma visão para ela aqui e provavelmente pode abrir a mente de muita gente aí, tá? Eu acho que essa moça ela se encontra numa situação de risco, tá? É uma situação de risco que ela começou a trabalhar e agora ela está meio que perdida, né? Com a questão de custo, com a questão de produção, e é justamente nesse momento, o momento mais delicado, onde a gente tem que parar e pensar, tá ok? Então eu vou dar essa visão aqui, tá? Eu peço desculpa que eu estou fazendo um vídeo com o celular, tá? E eu vou ler aqui o que ela me fala. Bom dia, estou acompanhando seus vídeos, tem sido de bastante proveitoso para mim. Obrigado por disponibilizar os seus conhecimentos e opiniões. Gostaria, se possível, se você falasse sobre a capacidade de produção de uma costureira que pode fornecer para uma fábrica. Tenho uma oficina de costura, faço facção de malharia, camisas gola V, estilo esporte, e tenho dúvidas ainda sobre isso. Quando faço uma estimativa de cálculo de custo de funcionários, as peças estão em torno de R$2. Então a dúvida dela é que ela está pegando uma produção que custa R$2 a peça e ela não sabe o quanto custa um funcionário para ela. Provavelmente essa menina deve costurar um bom tempo, tá? Já há um bom tempo que ela está pegando serviço para poder estar fazendo, e ela não tem noção se está sendo lucrativo ou se é um problema. Então vamos bater um papo sobre esse assunto aqui e vamos tentar abordar esse assunto. Bom, não adianta você parar e pensar o quanto é que a sua costureira pode produzir. Existe você chega a um ponto, no meu ponto de vista, onde você deve observar alguns outros detalhes, como estrutura que você tem, equipamentos que você tem, a sua capacidade de produção e a capacidade de treinamento e de acompanhamento dessa produção, e também o quanto que cada funcionário dá. Então você exige de você um conhecimento um pouquinho administrativo, tá? E isso é meio complexo, por quê? Porque geralmente isso ocorre com todos nós, já ocorreu comigo, está ocorrendo com muitas outras pessoas nesse momento. Essa é aquela fase onde a pessoa chega e fala, poxa, eu estou trabalhando muito e não estou tendo resultado, é as minhas costureiras que estão sendo ruins, não eu. Bom, isso é um problema exatamente seu, tá? E como resolver esse problema? O único meio de você resolver esse problema é prestando atenção, buscando aí uma capacitação dentro de uma área administrativa, uma área de produção, alguma coisa, buscando ferramentas dentro disso aí, e está buscando também condições de trabalho melhor, sequenciamento e esse tipo de coisa, para você saber, uma peça entra X em tal hora e ela termina em tal hora, e esse valor bate ou não bate? Porque você, pelo que eu percebo no seu comentário, você fala comigo o seguinte, olha, eu tenho uma peça de R$2, e a pergunta, assim, vou colocar essa pergunta como se você estivesse fazendo para mim. Fala assim, olha, minha peça custa R$2 e a minha costureira não está dando produção e eu não sei como fazer, tá? Se está me gerando lucro ou se está me gerando prejuízo. Aí você me pergunta, poxa, Júlio, uma peça de R$2 dá lucro? Depende. Tudo está na sua capacidade de produção. Então eu vou apertar as costureiras porque as costureiras têm que se virar. Não é bem dessa forma. A gente tem que avaliar da seguinte forma. Que tipo de equipamento que essa costureira tem, que tipo de sequenciamento que a gente está fazendo, que tipo de ferramentas a gente está aplicando dentro da produção da gente para poder essa costureira estar concluindo esse trabalho em um tempo favorável, que dá lucro para mim e dá para mim manter o trabalho dela. Então não se trata de fazer a costureira trabalhar igual um cavalo. Se trata de um planejamento de produção. Eu tenho uma peça de R$2, se eu costurar uma peça de R$2 da Maria Filisbina lá, que veio aqui trazer umas peças para mim, trouxe 100 peças a R$2. Então eu vou trabalhar
3 dias por R$200. Aí eu vou gastar energia, vou gastar minhas máquinas, vou gastar meu tempo, vou gastar a minha costureira, e a Maria Felizmina pega as peças e vai embora e vende a R$80, R$90. Né? Então você ficou com R$2 para dividir entre a sua produção, e a Maria Felizmina lá, né? Que é um nome lindo, né, gente? Ela chegou lá e conseguiu vender lá e volta de novo para você. Aí você vai nesse ciclo vicioso. Esse é um ponto de quebra. Esse é um ponto em que você desanima com tudo. É aquele ponto que você olha para a costura e fala, olha, a costura não dá dinheiro e eu quero sair dessa porcaria. Mas é a costura que está certa ou é você que está errado? Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. Porque toda vez que você lida com mais pessoas dentro de uma produção, você tem que primar por 3 coisas para você ficar atento aí. Primeira, a lucratividade do negócio, ou seja, vale a pena pegar uma peça de R$2 para 3 costureiras, com as máquinas meia boca, uma máquina que não dá uma produção, um ambiente todo bagunçado. Não estou dizendo que isso é o caso dela, tá? Mas vale a pena? Ou então um ambiente muito pequeno? Talvez não, né? Então você tem que parar e pensar o seguinte, para que você comece a colocar pessoas para trabalhar, você tem que dar, primeiro, treinamento, você tem que ter um conhecimento sobre isso aí. E só tem uma forma de fazer isso, buscando questões administrativas, buscando questões de produção, para você avaliar seu ambiente. Você tem que ir crescendo gradativamente e não sentar e pensar assim, olha, eu tenho tantas peças, a costureira tem que fazer 2.000 por dia ali para poder fazer. Não é uma verdade disso. E muita costureira vai pensar que eu estou defendendo elas aqui. Mas de fato, tem muitas aí que eu, só de conversar com elas, eu falo, olha, completamente errado. Isso é o meu ponto de vista. Porque avalia daquele jeito, olha, eu quero costurar, mas eu quero cortar, quero a modelagem, quero isso, quero aquilo outro. Chega num certo ponto, você começa, mas chega num certo ponto, você vai precisar de pessoas. Eu sempre falo isso, na costura a gente precisa de pessoas, tecnologias e pessoas. Então o que acontece? Para você definir um cálculo de custo de um determinado produto, você necessita calcular uma produção constante daquele produto. Eu tenho uma produção que eu vou fazer 50.000 peças por mês. Então, eu tenho 50.000 peças por mês e a cada peça custa R$2. Então, eu tenho R$100.000 no fim do mês ali. Então, eu tenho que fazer minha produção para que as pessoas façam isso. Agora, quantas pessoas eu vou estar agregando? Né? Quais os processos de produção eu vou estar acompanhando? Quais os gráficos eu vou estar buscando para poder estar melhorando isso? É isso que você tem que saber. Porque não se trata de o quanto uma costureira faz, ou não se trata de o quanto uma máquina faz. Você entendeu? Recentemente uma amiga aí que ela trabalha, se eu não me engano, lá em Goiás, para a Ering, me falou o seguinte, que ela tinha saído, estava comprando todo o equipamento, ia montar a confecção por conta dela, e foi pedir uma assessoria lá, e a pessoa aconselhou ela a comprar 4 galoneiras e 3 overlock. E aí ela começou a conversar, a falar comigo isso, e eu olhei para aquilo e falei assim, está errado. Né? Você está com galoneiras demais sobrando e overlock demais faltando. Então quer dizer, é uma questão de célula, é uma questão de sequenciamento, é uma questão de produtividade. Pode dar lucro uma peça de R$2? Pode, dependendo do tanto de produção que você é capaz de fazer. E é aí onde que dá aquelas dor de cabeça de preço, porque todo mundo fica caçando um preçozinho barato. Na confecção não tem preço barato em nada. Tudo na confecção é movido a dólar, tá? E olha, é linha, é fio, é agulha. Então, às vezes, o caso dessa moça aqui, não está no quanto a costureira vai fazer. Está no quanto ela está gastando para poder fazer. O ambiente dela conta, o equipamento dela conta, o treinamento da equipe dela conta, a capacidade dela de produção conta, para ver se é lucrativo ou prejuízo para ela. Né? Recentemente um rapaz me chamou e me perguntou, Júlio, olha, uma questão que que eu gostaria de aprender era sobre designar tarefas, né, para a equipe. Para se fazer um cálculo dessa forma, você tem que saber um cálculo de uma estrutura. É o caso dessa moça, eu não posso falar com ela, olha, uma costureira faz 120 bainhas por hora, a outra faz tantas por hora e a outra... Eu não sei nem sequer o equipamento que ela tem.
né? Então não tem como chegar e falar assim, ó, é isso. Então é você que tem que parar, sentar e observar a sua estrutura, sua capacidade de produção, a capacidade de conhecimento do seu funcionário. Se você tem um funcionário que está meio lento, você tem que ou substituí-lo, ou você tem que treiná-lo, né? Que é o mais comum, é ter que treinar um funcionário. Eu vou usar um exemplo aqui de uma moça que ela entrou essa semana e falou comigo assim: Júlio, olha, eu estou com um problema muito sério, eu queria saber como é que eu faço bainha com a máquina refiladora, né, uma galoneira refiladora pneumática. Né? Para quem não sabe, a refiladora, nas indústrias nós não temos essas máquinas que vocês veem como industrial aí, a maioria não usa, tá? É tudo pneumático. Tá? Então, o que é uma máquina pneumática? Ela é toda acionada por ar, tá? Então tem que ter compressores, tem que ter um monte de coisa. Essa moça estava apavorada porque ela trabalha muito tempo para uma determinada malharia. E o que ocorre? O dono da malharia comprou as máquinas novas, substituiu as máquinas que ele tinha lá. E o que ele fez? Ele simplesmente chegou para a equipe e falou: olha, vocês têm 5 dias para poder adaptar com essa máquina e me dar a produção. E essa moça viu que ela estava ali dentro daquela produção e ela precisa trabalhar, tem uma criança pequena, está até acidentada, não sei se até você coloca a foto aí no está acidentada. E o que ocorre com essa moça? Ela não teve um treinamento, e apesar dela já ser uma costureira, a máquina que ela está utilizando não teve um treinamento. E para ajudar ainda, o patrão olhou a máquina como produtiva e ela esqueceu que a pessoa precisa ser produtiva também. Não existe máquina produtiva sem uma pessoa produtiva do lado. Então o que acontece? Exige-se treinamento, exige sequenciamento, exige-se a avaliação, né, de capacidade de produção, tanto do equipamento quanto do funcionário. Né? Então não se trata de apertar um ponto ou outro. O que aconteceu com esse senhor é que ele falou com essa moça que ela tinha 5 dias lá e ela está apavorada procurando um jeito de saber como lidar com aquilo. Quando essa informação era obrigação ser dele. Né? Então o que ocorre? Ocorre geralmente esse tipo de problema na produção. Por quê? Porque quem está gerenciando não tem uma tarefa designada, não tem um treinamento designado e muitas das vezes começa a fazer e não busca entender esse tipo de coisa. Para você produzir, seja em nível industrial ou para venda, você precisa de um sequenciamento correto. Na indústria de costura a gente chama isso de célula. Tá? E algumas outras indústrias também, como na metal mecânica, a gente também chama de célula. Né? Então o que ocorre? Exige de você um acompanhamento constante, uma evolução constante, não é só cobrar do funcionário. Tá? Então, você, Tamires, chegou a um ponto em que você tem que parar e pensar. Ó, a minha peça é R$2, tá? E o meu funcionário custa X por mês, e dividir isso aí e sequenciar a sua produção ou aumentar ou diminuir o número de funcionários para poder aumentar a sua produtividade, porque o seu custo é muito baixo e não adianta você apertar a costureira. Entendeu? É muito comum isso, toda bomba sobra para a costureira. É o caso dessa outra moça que eu estou citando, em que o patrão compra o equipamento e ela está aqui, ó. O patrão comprou aqui o equipamento, foi lá na loja, perguntou para o mecânico: olha, essa máquina aqui produz quanto? Produz tanto, só leva que isso aqui tem refilador, só vai parar com um problema com bainha. Aí ele pega a máquina de lá e coloca aqui. E coloca para a costureira, mas sem dar ela um treinamento, sem mandar ela lá, coisa. Ele foi na conversa de quem falou com ele que aquela máquina produzia. Né? Eu não estou dizendo que a máquina não produz, muito pelo contrário, na indústria é assim que se usa. Mas exige-se um período de adaptação ali. E ele começou a perder a produção porque as costureiras dele estavam habituadas com outro tipo de produto. Então, de outro tipo de equipamento. Aí o que ocorre com ele? Ele começou a perder a produtividade e aí ele, em vez de ir lá culpar a si próprio por não ter avaliado o que ele estava comprando ou não conhecer o que ele estava fazendo, ele estava apertando uma costureira a ponto dela se acidentar. Né? E isso é muito comum, todo erro é na costura. O erro nunca é de outros campos, e aí é onde entra que o assunto fica muito mais complexo,
sabe? É um assunto que exige uma consultoria. É o caso da Tamires aqui. Ela chegou num ponto em que ela precisa avaliar algumas coisas. O custo da produção dela, ela tem que avaliar a questão produtiva, o ambiente de trabalho, a forma com que está sendo elaborado isso. E isso para uma pessoa que chegou e começou a costurar do nada e chega nesse ponto, pode ser um ponto de desânimo, porque às vezes ela pode falar, poxa, eu tenho, é o caso da outra moça lá, né? Tenho 5 galoneiras aqui dentro da minha comer, só tenho 3 overlock, mas já gastei o dinheiro todo nas 5 galoneiras, nas 4 galoneiras, né? É uma questão lógica. Se você não, isso é produção. É aí que eu queria que chegasse esse canal. Muita gente, e aí é que é onde a coisa muda de figura, porque começar e pensar assim, eu vou costurar é fácil. Minha vizinha costura, eu vou fazer o serviço dela, também é fácil. Comprei 3 máquinas, estou vendendo. Só que como é que você cresce se você não pensa em pessoas? Como é que você produz se você não dá treinamento, se você não dá uma sequência? Então isso aqui é um assunto bem sério, tá? E eu não vou cortar esse vídeo não. Então o que acontece? No meu ponto de vista, tá? O que eu penso o seguinte, abaixo do patrão aqui tem a parte de criação, designer, modelista, esse tipo de coisa. Esses caras é quem elabora a criação, vou colocar aqui como C, tá? Abaixo disso aqui, né, aqui ainda entra aqui as pilotistas, esse tipo de coisa. Abaixo disso nós temos o pessoal de corte, tá ok? Abaixo do pessoal de corte a gente tem aqui o pessoal da costura, corte e costura, né? E como é que eu vou resolver essa questão da minha produtividade? Né? É sequenciando, é assim que é sequenciado. A mesma coisa ocorre quando a gente entra numa questão de linha de produção. Por quê? Porque nós temos uma que fecha, a outra que faz isso, a outra que faz aquilo, e tem que ter um tempo final para isso daquilo. Como é que eu vou determinar esse tipo de tempo? É avaliando o tipo de equipamento, o tipo de treinamento que eu estou dando, o tipo de quem está gerenciando. No caso dessa outra moça lá que machucou a mão, o que estava acontecendo? O patrão estava saindo daqui, e pulando e apertando o calo dela aqui embaixo, chegando ao ponto de acidentar essa moça, porque ela está desesperada precisando do trabalho dela. Só que eu teria feito de forma diferente. Primeiro, quem está, nesse caso aqui, é uma empresa. Se fosse você, Tamires, isso aqui seria responsabilidade sua. Ou seja, de produzir aqui e de dar treinamento seria responsabilidade, porque você seria encarregada direto dessa pessoa. Eu não estaria apertando a costureira, eu estaria apertando o meu encarregado de produção. E se ele não desse conta, eu estaria pondo ele para a rua. É básico, simples e direto, né? E tem muita gente fazendo isso aí, colocando a culpa em cima da costureira. A costureira não consegue costurar, não dá produção, ela é ruim, mas esquecem-se que exige de dar treinamento para esse tipo de pessoa. Isso é produção e não é brinquedo. Então é esse o ponto em que você que está começando agora deve prestar atenção. O que eu quero? Eu quero crescer? Então não basta eu ter uma peça bonita, eu tenho que saber como fazer, desenvolver e buscar ferramentas para isso. Tá? Então esse é o ponto. Tá ok? Então é o seguinte, olha, no caso da produção da Tamires aí, Tamires, para você administrar isso aí, você tem que olhar seu ambiente, você tem que olhar o tipo de equipamento, como é que está sendo disposta a sua célula, quantas pessoas falta para agregar ali, para poder adiantar o seu trabalho ou para diminuir e aumentar a sua produtividade, porque seu custo é muito baixo. É assim que eu vejo, tá ok? E no caso dessa outra moça lá que estava sendo, que acidentou, eu acho que é o seguinte, o patrão é que está errado, porque ele comprou a melhor máquina e achou que as costureiras iam acertar ali. Mas ele esquece, no meu caso, se fosse eu que fosse investir em mudar todo o meu equipamento, o que eu ia fazer? Eu ia fazer isso de forma gradativa. Primeiro eu ia dar treinamento à minha encarregada de costura, para que ela pudesse passar esse ensinamento para as minhas costureiras e gerenciar essa costura, e depois eu cobraria da minha encarregada de costura e não diretamente da costureira, porque a costureira no final é ela que sai levando a conta aí de tudo isso. Tem muita gente que erra aqui na talhação, que erra na modelagem e acha que a costureira que errou no final. E muitas das vezes o processo vem todo errado aqui em cima. Tá?
Eu já tive um caso aqui de uma outra moça aqui que também acompanha o canal, que um ano retrasado estava costurando em courino, nunca tinha pego courino numa coisa, e o courino estava marcando. Em 100 peças ela levou 40. E depois ela veio me perguntar, poxa Júlia, eu estou errada? Eu falei, tá. Mas não é que era o erro dela, era o erro de quem colocou para ela, porque quem colocou para ela deveria ter dado para ela o treinamento de como deveria ser feito. Se você está assumindo uma produção, primeiro, você deve conhecer, né? Ver o tempo que isso vai levar, tá? Ou então, você deve ter um treinamento, seguir uma sequência de produção para que você coloque aí. Não adianta eu falar com você, uma costureira faz 120 bainhas por hora, um fechamento fecha tanto e você vai te custar tanto, sua peça custa R$2, dá para você tirar R$1,30 de lucro, né? Já é uma produção baixa. Para se ganhar nesse tipo de produção, você tem que produzir. E não é produzir pouco não, é produzir muito, né? Então você precisa de pessoa. À medida que você vai agregando a quantidade de peças, você pega uma peça igual essa aqui, uma pessoa que te oferece uma peça de R$2, no mínimo, se uma pessoa chegar e falar, Júlio, olha, eu tenho uma peça de R$2 aqui, eu queria que você, para fazer, e eu queria que você fizesse, eu vou te falar contigo, eu chego até a desanimar. Porque só tem poucas pessoas, muitas delas não têm compromisso com a produção e você fica aí se matando por esse tipo de coisa. É melhor que trabalhe sozinho, né? Porque pelo menos R$2 você vai fazer ali 100 peças, é 200 conto que você vai ter. E R$2 dividido com uma equipe que não dá produção, você vai se lascar. É o ponto que eu chamo de quebra. É aqui que corta toda a linha de produção, é aqui que é onde as pessoas tomam prejuízo. É aqui que eu já tomei prejuízo e é aqui onde você vai tomar prejuízo. Tá? Você tem que observar, a partir desse momento em que você coloca pessoas, você tem que ter capacidade de gerenciar tanto as pessoas quanto a produção. Essa é a minha opinião, tá? Eu volto para poder falar um pouquinho de outro assunto aqui.